E hoje o tema é um tema muito palpitante, muito relevante, meus amigos, que é sobre o sexo na velhice, o sexo em homens da melhor idade, né? Então, como ter uma vida sexual ativa após os 60 anos. Então, meus amigos, eu queria começar aqui uma discussão com vocês, trazendo como pano de fundo aqui um estudo científico que foi publicado em 2012. Né? Ele é bem antigo, um estudo alemão, que ele separou os homens de acordo com as faixas etárias. Né? Pegaram homens acima de 65 anos e homens entre 40 e 65, né? Que são homens de meia idade versus os homens de mais idade. E eles fizeram vários estudos populacionais nessa turma aí, que estavam, obviamente, focados em questões de satisfação com a vida geral, satisfação com a vida sexual, saúde. Então, os grupos eram muito parecidos, né, do ponto de vista geral, do ponto de vista social. Só que os grupos dos homens mais idosos, eles tinham mais comorbidades, mais doenças, digamos assim. E uma coisa que chamou a atenção nesse estudo é comparando os dois grupos, né, homens com mais de 65 anos e homens com menos, é que os homens de mais idade eles tendem a dar menos importância à vida sexual. Em comparação com os mais jovens, eles priorizam menos, eles dão menos valor, para eles é menos importante. Só que quando você olha nos grupos, comparando iguais com iguais de mesma idade, eles viram que os homens que priorizam mais a vida sexual, que dão mais importância, né? Tinha algumas escalinhas, né? Quanto para você é importante ter uma vida sexual ativa. Então, os homens que priorizavam, que botavam notas mais altas para a importância da vida sexual, acabavam tendo melhor score em todos os quesitos de saúde. E também na satisfação com a vida sexual. Então, às vezes, o sujeito, ele abandona ali o interesse na vida sexual porque ele tem dificuldades e porque ele começa a funcionar pior. As comorbidades vão fazendo, né, todo o seu estrago na nossa saúde. O sujeito já não tem mais a mesma rigidez, já não consegue mais durar quanto ele durava. A testosterona vai lá para o chinelo, ele começa a se frustrar. Obviamente existem questões relacionais também, né? A mulher entra na menopausa, começa a ter dor, começa a não se interessar mais, e aí a situação entra naquele efeito, aquele velho e boa bola de neve que vai arruinando tudo. Mas veja que interessante esse achado que eu queria discutir com vocês hoje aqui na live. Então, o primeiro passo, né, um dos marcadores e, digamos assim, preditores, né? Preditores é uma atitude ou um comportamento que aumenta a chance de você ter melhores desfechos. É você valorizar a sua vida sexual, meu amigo. Porque quem quer, corre atrás. E quando você corre atrás, melhor você fica, mais consciência você tem das suas atitudes, mais inteligência você distribui as ações para convencer a sua mulher, para se manter ativo. Então, ou seja, valorizar a sua vida sexual, saber da importância, é o primeiro passo para você funcionar melhor, para você ter uma maior satisfação com a sua vida sexual. Então, você que está me ouvindo aqui pela primeira vez, estava só passando ali no YouTube ou no Instagram, viu lá, Dr. Eduardo, médico dos anos, o que esse cara vai falar, que bobagem é essa? Você clicou lá, entrou e está aqui pela primeira vez? Então saiba, meu amigo, está nas suas mãos aí a possibilidade de se manter super ativo após os 60, após inclusive os 70 anos de idade. O que a nossa mente direciona, o nosso corpo segue atrás. E é o que eu sempre digo também lá no meu desafio. Né? Às vezes os homens estão massacrados aí pelas falhas, já estão totalmente sem esperança, já tentaram de tudo, já tentaram remédio, já tentaram terapia, já tentaram até mandiga e reza braba e nada resolve. Então isso é normal que o sujeito vá perdendo a esperança. Mas a grande verdade é que essa questão de idade que eu falei é um estudo que usou a idade como principal norteador ali dos desfechos do estudo. Mas a idade não é mais o importante, gente. Não é a idade do seu documento, a sua idade cronológica, não é o mais importante. O mais importante é como você pensa. É a sua idade mental, digamos assim. Aquele espírito de aprendiz. Não é porque você tem 60 ou 70 que você não pode aprender, que você não pode recomeçar. Independente da sua idade, você pode se transformar, meu amigo, em uma verdadeira máquina de prazer. É isso que a gente ensina no desafio, que é o meu treinamento online. Lá a gente tem homens de todas as idades, homens acima de 60 e acima de 70, que têm melhorado e têm transformado a vida deles, às vezes por
em parte por esse ajuste de mentalidade que a gente precisa ter, né? Por incrível que pareça, né? Então veja que o primeiro ponto que eu falei é você ter interesse, você valorizar a sua vida sexual é um dos principais preditores. Por incrível que pareça, teve um outro que foi ali um azarão, que foi das suas relações sociais. Então, os homens de mais idade, eles, em comparação com os homens de meia idade, eles eram muito mais isolados, muito mais solitários. E a solidão, solitude, hoje se fala muito sobre isso nas redes sociais, é também um dos maiores preditores de saúde geral e de saúde sexual também. Achei interessante esse achado. Ou seja, quem tem mais amigos, quem conversa mais, quem se relaciona mais com outras pessoas, tem uma tendência maior a estar mais interessado no pastelzinho de Pedro. Então veja que isso é uma questão complexa, né? Então às vezes pode ser porque o cara, né? Assim, esse é um estudo de associação, a gente não consegue dizer muito a causa e efeito. Então às vezes o cara que é mais sociável, ele às vezes pode ser um cara solteirão, né? Então ele se encontra com mais amigos, com mais mulheres, né? E esse maior convívio com pessoas de uma maneira geral acaba trazendo mais oportunidades, ele ficar sempre estimulando a mente e se manter sexualmente ativo. Talvez seja isso. Mas por via das dúvidas, mantenha também o seu contato com seus amigos, com seus familiares. Lá no nosso desafio a gente tem a Tribo dos Homens, né? Que é também um recanto, né? Uma comunidade de homens confiantes, que a gente vê que o homem aqui, o brasileiro, homem do nosso país, ele é um sofredor por essência, né? Tem muitas adversidades. E a gente, por uma questão cultural, não tem assim um espaço para se abrir com um amigo. Porra, tô broxando, tô com dificuldade. Geralmente a gente se encontra com os colegas aí para contar vantagem, né? A gente acaba contando a parte boa e escondendo a parte ruim. E quando você tem muita parte ruim, às vezes você acaba se afastando, né? Então, para mudar isso aí, você tem que começar a quebrar esse paradigma. Você, meu colega aqui que tem mais de 60 ou mais de 65, buscar manter aí ativo as relações sociais. E as relações sociais, gente, não é só nas redes, não, é no 1 a 1 também, né? Quando a gente vê ali uma discussão mais profunda, às vezes é o comportamento do homem mais moderno, né? A gente está muito ligado nos celulares, então às vezes os homens eles perdem o interesse em buscar um contato social, porque o celular às vezes supre essa necessidade, né? Você está entediado, está sozinho, você vai na rede social ficar vendo besteira e às vezes acaba se afastando ainda mais ali dos contatos mais próximos, tá? Então fiquem aí essas mensagens para vocês. Eu sei que estamos aqui no YouTube, no Insta talvez seja um pessoal um pouco mais jovem. Você que se mantém no caminho, não deixe essa ideia pensar que é a idade que vai te derrubar, meu amigo. É a gente que se auto-sabota ao longo desse processo. Então continue cuidando aí da sua saúde que vai dar bom. Então como ter uma boa vida na hora H depois de 60 anos? Primeiro, é você manter o alto nível de interesse, priorizar a atenção de saúde nessa região. Se você valoriza isso aí, você vai acabar achando uma maneira. 2 é manter uma vida social ativa. Por incrível que pareça, não parece ter uma relação tão direta, mas certamente vai mudar o seu comportamento para te colocar mais em situações sexuais. E a terceira, o pessoal comentando muito aqui problemas com relacionamento, é você ter uma parceira. Pode ser a sua parceira de sempre, uma esposa, ou você ter ali uma namorada, mas uma parceira fixa também, na terceira idade, aumenta muito a chance. Então a gente tem que preservar o nosso relacionamento, evitar as brigas desnecessárias, tentar encontrar ali um equilíbrio, porque se a gente mantiver o nosso relacionamento, a chance de se manter mais ativo, mais saudável e mais longevo aumenta muito. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.